No momento em que houver a necessidade de se participar de um outro debate, se for o caso, eu acho que o ponto é algo que o ex-presidente Fernando Henrique falou: o centro tem que polarizar. De certa forma, não adianta ser centro ficando no meio de dois polos. Tem que ser um terceiro polo. Tem que ser capaz de mostrar as diferenças em relação aos dois polos. Mas, honestamente, não é o foco para mim neste momento. Aliás, eu faço isso dentro da minha esfera, do meu espectro de debates que eu tenho no Estado. Eu vou traduzir isso da seguinte forma. Um amigo meu uma vez me perguntou: não, Eduardo, tá bem, eu vejo que você fala que você está no centro, enfim, mas eu queria entender, é centro-esquerda ou é centro-direita, na verdade? Porque sempre tem essa coisa, tem que empurrar para um lado. Eu tive que devolver para ele essa pergunta para entender. É o seguinte: eu preciso entender na sua régua o que é esquerda, o que é direita, o que você entende como esquerda. Porque as pessoas falam sobre esquerda e direita, cada uma com uma compreensão, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Rivotalks. E olha, como vocês já puderam perceber, a edição dessa semana está muito especial. A gente está aqui em Porto Alegre, no Palácio Piratini, sede do Poder Executivo Estadual. Então, obviamente, você já sabe que a gente vai entrevistar, né? O governador Eduardo Leite. Exatamente. Nesse segundo mandato, o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul desde 1997 tem enfrentado sucessos, mas também desafios. E é claro que a gente conversa sobre tudo isso com ele e também todas aquelas coisas que só o Rivotalks conversa com seus convidados. Então vamos parar de enrolar, Cecília? Bora. Né? Bora para mais um Rivotalks, a nossa sessão semanal de conversas com um convidado, com o apoio da Bombril. Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso Rivotalks. Muito obrigado por falar o nome inteiro aqui, na verdade, assim, começar uma com isso. E tradição. acertar, porque geralmente trocam o Cavalheiro por Carvalho, às vezes. Ah, né? sim. Cavalheiro Leite. Mas como cavalheiro que és, não iria no nome. errar. Uma Muito boa obrigada por nos obrigação. receber, inclusive. Imagina. É verdade. Prazer, sejam Lindo bem-vindos. palácio. Governador, a gente já vai começar com polêmica. Opa. O seu governo está passando por um momento complexo. O senhor tem tomado algumas medidas que não agradaram a todos os gaúchos, como é normal. E diante disso eu preciso te perguntar qual é o teu doce de Pelotas preferido. Olha só. Os doces de Pelotas são os doces à base de ovos. Tá. Aqueles doces de convento, de origem portuguesa, enfim, com doce de ovos. E aí entra quindim, pastel de Santa Clara, olho de sogra, tem os doces com nozes também, como o camafeu, enfim, já está dando uma salivada agora. Não O tá? ninho. Então, ninho, fios de ovos, enfim. Eu gosto muito do olho de sogra, que é o que tem ameixa junto, né? Eu apostaria no quindim. E você sabe também. que na nossa pesquisa, a seu respeito... Mas para mim não tem doce governador, ruim, na verdade. É. Né? Não tem doce ruim. Não Doce tem. é doce, na sempre. nossa- Eu sou formiga. Na nossa pesquisa, a seu respeito, nos disseram que apesar de muitos jovens, o senhor tinha alguns gostos de pessoas mais velhas. E Opa. olho de sogra, eu Olho acho de que é sogra, isso. é verdade, governador. Ah, mas pois enfim. Será? É isso? Olha, a o que dizem. ameixa, né? A ameixa normalmente não é. Não, e sabe o que é curioso? A gente também foi dar uma olhada, claro que a gente faz aquela pesquisa nossa, e aí a gente foi dar uma olhada em filmes preferidos, né? O senhor já colocou isso nas redes, filmes e séries, coisas sérias, densas, profundas. Lincoln. Lincoln, sim, temos contos gaúchos, né? Sim, é verdade. Mas eu preciso saber do senhor qual é aquele filme ou aquela série que não é feita para ser séria. Tipo, eu gosto de ver Patricinhas de Beverly Hills da minha adolescência. Qual seria do senhor? Tu está dizendo assim... Aquele fora... filme ou série que é para descansar Pra a cabeça. desopilar, Que eu brincava assim, que eu estava assim, tipo, o dia inteiro trabalhando, tudo mais, eu chegava no final do dia, vou dar uma descansada, vou ver House of Cards, por exemplo. Não dá, não dá. Né? Mas era durante algum tempo isso. Bom, eu sou muito ruim para pegar coisas assim do passado, pegar uma lista e ver. A que eu estou vendo agora, pode ser assim, que é só para desopilar, é uma argentina, chama El Encargado. É sobre um zelador do prédio, na verdade. São 30 minutinhos, tem na plataforma Star Plus. Mas não tem, sei lá, um filme tipo Doutor do Little, sabe? Uma coisa... As branquelas. Um filme para... Clássico, Esqueceram de Mim. Sabe aquele que está Gente. passando
ali de bobeira. A gente é tão preparado para falar coisas sofisticadas, assim. Não, mas né, aqui no de Rivotalks a reflexão. gente é um Rivotalks pouquinho diferente. é outra história. A gente faz perguntas sofisticadas para quem não está habituado Aham. e faz esse tipo de do pergunta céu. para quem está acostumado. Eu gosto muito do Mr. Bean, vou te dizer Ah, isso. maravilhoso. Então, as férias do Mr. Bean. Maravilhoso. Eu chorei de rir. Ótima pedida. Governador, ainda nessa seara pessoal, o seu pai foi professor de acordeon do Cledir Ramil. De violão. Meu pai toca acordeon, mas do Cledir ele foi professor de violão. Eu tô fazendo aula de acordeon. Ah, tá bom. Então. Né? Sou fã incondicional da família Ramil. E você, assim como o Cleiton e Cledir, foi criado num lar muito musical. Pois é. Né? Você acredita que quem canta seus males espanta? Acredito bastante. Eu boto muita música para mim, na hora do banho, boto tem como é que é, uma caixinha de som, lá, ligo para tocar uma música. Eu já vi que trabalha ouvindo Herbie Hancock também, né? Exatamente. Boto o fone de ouvido, às vezes tem que trabalhar para assinar processos e tudo mais, boto uma música também. Sem dúvida, acho que a música ajuda muito a gente a ter um outro estado de ânimo, né, de espírito. Nesse momento da sua vida, se tivesse uma trilha sonora, que eu sei que sua vida é meio guiada por trilha sonora, se tivesse uma para gente, você tinha que passar essas perguntas antes para poder selecionar coisas assim, né? Não precisa a selecionar. gente gosta da espontaneidade. Eu sou muito eclético, sabe? Muito eclético. Então, se você abrir o meu Spotify agora aqui, você vai ver nas últimas músicas vai ter Chopin e The Weeknd. E vai tem The Weeknd e vai ter Fundo de Quintal logo em seguida. Maravilhoso. Então, gosta de samba, né? E boto na playlist e toco. Aliás, posso fazer uma propaganda aqui? Por favor. O Rivotalks pode fazer propaganda? Por favor. Não é cortado depois? 100%. Então o pessoal pode seguir no Spotify a minha playlist. Tem lá, DJ Gov. Que legal. Maravilhoso. Gostou? Né? DJ Gov, a trilha do Eduardo. Tem lá a minha trilha Aliás, sonora. governador, o senhor tem essa pegada muito forte, né? O senhor soube fazer isso muito bem. A gente recentemente foi falar com estudantes e é impressionante como que quem está sabendo dialogar nas redes sociais está se comunicando com uma parcela mais jovem da população. Quem não sabe está fora desse espectro. E nessa conversa que a gente teve com os alunos, eles tinham 14 anos. Ficou bem evidente, pelas respostas que eles nos deram, que quem está sabendo se comunicar com a juventude é a direita, né? A direita, a extrema-direita. É um desafio a lógica dos algoritmos e tudo mais, né? As redes sociais, elas impõem uma circunstância assim de você tem que dar mensagens rápidas, às vezes superficiais sobre assuntos complexos. Isso me desagrada um pouco, assim, sabe? Porque eu digo, aliás, eu fui uma vez num evento importante que tem no Texas, que chama South by Southwest, né? O SXSW. E eu mesmo de ver uma palestra, aliás, fui convidado para palestrar lá, inclusive fiz uma fala, mas eu vi uma palestra depois de alguém que mostrava num gráfico, assim, a complexidade dos problemas aumentando no mundo atual e a disposição de lidar com temas complexos diminuindo, né? E esse é um dos grandes desafios que gera boa parte das tensões, na minha visão, que a gente está vivenciando na vida em sociedade hoje em dia, porque os problemas são mais complexos de serem resolvidos. As mudanças são muito profundas e muito rápidas hoje, por conta da tecnologia, que interfere na forma como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente trabalha, tudo mais. Mas a disposição das pessoas de lidar com esses problemas complexos é inversamente proporcional. Então, as pessoas querem respostas num stories de 15 segundos e num tweet de 140 caracteres para problemas muito difíceis, né? Então, esse é um desafio. E nos extremos, seja na direita ou na esquerda, enfim, eles oferecem essas respostas fáceis e rápidas, que geralmente não dão certo, na verdade. Mas eles oferecem, mas geram um apelo, geram um engajamento, né? Aproveitando que o senhor respondeu isso, eu acho que o senhor evidentemente se encaixa no que a gente convencionou chamar terceira via, nem um extremo nem o outro. Mas a gente viu nas duas últimas eleições nacionais que o povo brasileiro não está cansado da polarização, porque se tivesse cansado teria procurado uma alternativa. Talvez não tenha visto essa alternativa, né? Não tenha percebido, não tenha... Sim, e aí como o senhor vai fazer para o povo entender a sua posição
como uma posição de fato e não uma coisa de, ele é em cima do muro. Bom, nesse momento, o meu foco é cuidar do Rio Grande do Sul. E isso significa, muitas vezes, não me envolver nos debates que querem que eu me envolva nesse momento. A verdade é essa. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu fui eleito como governador por um estado que tem 11 milhões de habitantes. Tenho uma responsabilidade aqui. E para cuidar do Rio Grande do Sul e resolver os problemas que o Rio Grande do Sul tem no presente, eu preciso ter capacidade de me relacionar com espectros políticos diversos. Claro. Então, isso pode significar, às vezes, me demandarem, você tem que se posicionar sobre isso, tem que se posicionar sobre aquilo. Nesse momento, eu não sou candidato a nada. Eu sou governador do estado, eu estou cuidando do Rio Grande do Sul, eu tenho que resolver problemas urgentes aqui nesse estado. No momento em que houver a necessidade de se participar de um outro debate, se for o caso, eu acho que o ponto é algo que o ex-presidente Fernando Henrique falou e que está muito adequado. O centro tem que polarizar. De certa forma, não adianta ser centro ficando no meio de dois polos. Tem que ser um terceiro polo. Tem que ser capaz de mostrar as diferenças em relação aos dois polos. Mas, honestamente, não é o foco para mim neste momento. Aliás, eu faço isso dentro da minha esfera, do meu espectro de debates que eu tenho no Estado. Claro. O que eu vejo é o seguinte, uma vez vou traduzir isso da seguinte forma. Um amigo meu uma vez me perguntou, não, Eduardo, tá bem, eu vejo que você fala que você está no centro, enfim, mas eu queria entender, é centro-esquerda ou é centro-direita, na verdade? Porque sempre tem essa coisa, tem que empurrar para um lado. Sim. Eu sou de extremo centro. Eu tive que devolver para ele essa pergunta para entender. O seguinte, eu preciso entender na sua régua o que é esquerda, o que é direita, o que você entende como esquerda. Porque as pessoas falam sobre esquerda e direita, cada uma com uma compreensão. Claro. Né? O que você vê como esquerda? Não, eu vejo esquerda, assim, preocupação com temas sociais, programas de transferência de renda, mais respeito à diversidade, disse esse amigo. A área da cultura mais cuidada na esquerda e tal. Tá bom. E a direita? O que você vê da direita? Não, eu vejo a direita como um Estado menor, mais enxuto, eu vejo privatizações, preocupação com o tema fiscal, com equilíbrio e tal. É o que eu mais vejo à direita. Eu digo, tá bem, e por que as coisas são incompatíveis? Eu acredito que eu preciso ter um Estado mais enxuto, com mais abertura ao setor privado, com mais liberdade econômica, enfim, inclusive para que eu possa ter uma máquina pública com força e capacidade de atuar em inclusão social, em programas de transferência de renda, e que não há nenhum obstáculo a fazer isso com respeito à diversidade e com valorização de políticas na área cultural, por exemplo. Então, não tem que ser uma coisa ou outra. É o caso da segurança, que inclusive nos últimos, talvez a gente converse, não sei como é que vocês estão organizando o roteiro de vocês. O senhor percebeu que é meio confuso. Pois é, mas enfim, eu gosto desse caos. No caso da segurança pública, eu digo, por que não é o alternativo? Ou vai ser duro com o crime e com organizações criminosas, ou vai ser sensível socialmente para proteger e incluir quem está vulnerável e submetido a uma condição, né, num contexto que empurra para o crime. Tem que ser as duas coisas, tem que ter programa de proteção social para incluir, para evitar que a gente tenha esses jovens sucumbindo ao mundo do crime, mas nós temos que ser muito duros também com o enfrentamento a organizações criminosas no país. Então, eu entendo que estes polos, a polarização por si só não é um problema. O PSDB polarizou com o PT durante boa parte do seu tempo, né? E por si só não é um problema ter polarização. O problema é a radicalização. A intenção dos polos é exterminar o outro, na verdade. Né? Mais do que fazer valer a sua visão, é exterminar quem pensa diferente. Isso é que me incomoda profundamente nesta polarização que a gente está vivenciando. A gente, inclusive, citou uma fala do senhor recentemente no Rivo News, falando o quanto foi republicana aquela fala ali, quando o senhor esteve recentemente com o presidente Lula. Eu vi, agradeço. Que bom. Que bom. Porque é exatamente o que a gente sente falta, porque apesar da polarização durante anos do PSDB, por exemplo, com o PT, sempre houve o aspecto político no bom sentido.
Sim, porque a política virou uma coisa feia, né? Isso. Ser político parece ser cínico, parece ser dissimulado, ser político é não ser autêntico. E eu não acredito nisso. Política, ela é justamente um instrumento na democracia para arbitrar e convivermos com as diferenças. Encontrar consenso, né? Exatamente. Não, quer dizer, vivemos uma sociedade democrática. Democrática significa democracia significa dar a oportunidade para que, dentro de um espectro de pensamentos amplo, possível, de visões de mundos diferentes, cada uma possa se expressar e buscar se tornar majoritária. Muito bem. Mas no final do dia a gente tem que conviver entre todos nós, com os pensamentos diferentes que podem se expressar e buscar ser majoritários. Como é que a gente consegue conviver? As regras da política impõem justamente condições de convivência, ou seja, o politicamente correto é justamente, poxa, não posso agredir, não posso... avançar sobre o espaço do outro. Então, né? quer dizer, o outro pensar algo diferente não significa que ele seja uma pessoa mal intencionada. Sim. Ver um outro caminho. Eu acho que é um dos problemas do debate político que a gente tem no presente no Brasil, que está muito no campo de lançar suspeitas sobre a intenção do outro. Veja que no debate Lula-Bolsonaro, ou lulistas e bolsonaristas, porque na verdade na militância adquire outros contornos. Claro. Né? O debate entre os líderes políticos é na militância tem outros contornos. A gente costuma falar bastante no Rivo News, né, que principalmente desde 2018 para cá, muitas famílias se romperam e pais pararam de falar com os filhos, mas lá no Congresso, no fim do dia, os senadores que se degladiam ali no plenário vão jantar juntos na sequência. Não, e aí o que me incomoda é essa coisa, quando eu digo de lançar o debate para o campo das intenções do outro, é porque o debate não é da forma honesta, como eu esperava que ele pudesse ser, o que eu acho que tem que ser, sobre o caminho que você está oferecendo, fulano, não vai dar os resultados que se pretendem, porque você defende que o governo gaste mais aqui, ali e tudo mais, mas se ele gastar mais do que ele arrecada, ele vai quebrar, vai gerar a necessidade do Estado fazer dívida. Se ele faz dívida, ele coloca um dinheiro na economia que não corresponde à realidade e perde o valor o dinheiro, isso gera inflação, a inflação vai tirar o poder de compra, então você está sendo até bem intencionado, que seja, por querer gastar mais, porque quer proteger aquela pessoa, mas vai gerar um resultado contrário do que você espera por conta das questões econômicas todas. Tudo mais. Não, o debate não anda por aí. O debate você quer a miséria, você quer acabar, você quer quebrar o Estado, o que você quer é implantar o comunismo e não sei o que, aí o outro devolve e você quer acabar com o serviço público, com o servidor. Então o debate fica no campo das intenções. E eu acho que dos dois campos, dos dois polos, não há simplesmente pessoas mal intencionadas. Acho que há pessoas que têm boas intenções até, só que as suas boas intenções julgam que a sua verdade é absoluta e deve suplantar a qualquer custo quem pense diferente, né? Então, eu, de certa forma, olho essa polarização e tento entender, né, quem está com um determinado campo político, mais à direita, com essa extrema-direita, o que gera para elas, né? Claro, fora assim, o que os líderes, os políticos estão fazendo. Eu estou tentando olhar lá justamente nos que quem suportam. Quem está movimentando tudo isso, né? Eu tento entender por que essa raiva, por que esse sentimento, onde é que está essa frustração, essa angústia. Então, o que aconteceu para deixar esse sentimento, né? E tentar observar as razões desse sentimento para me conectar com isso sem ser aquilo que eles estão sendo, na verdade. Mas é um baita desafio, né, governador? É gigantesco. Estou já entrando num campo filosófico aqui. Isso. Mas é que é isso, o que eu percebo não dá para simplesmente rotular que quem votou em determinado candidato é alguém que é fascista e golpista e sei lá o que e tudo mais. Tem um sentimento de frustração que, na minha visão, inclusive, está muito relacionado a forma como o próprio Partido dos Trabalhadores sempre fez a política, que era também, em relação ao PSDB, sempre foi isso. Né? Nós contra eles. Nós contra eles, o bem contra o mal, ricos e pobres, né? Somente os donos da moralidade, os donos da decência, só eles querem o bem, enfim. E do outro lado era
articulações no subterrâneo de sei lá, né, de um mau mercado como um ente maligno que deve ser combatido e tal. Então isso vai gerando, né, um sentimento por uma parcela da população de ser agredida, que quando ela se sente em condição de fazer um enfrentamento, dá a resposta. Parte com raiva e com... Faz sentido. Enfim, Sim. Mas é claro, muito mais profundo que a gente vai conseguir discutir. A não ser que a gente faça uma série de Rivotalks só sobre isso. Olha, se o senhor quiser apoia. que a Talvez gente a gente faça encontre. aqui hoje 3 horas de programa, a gente não tem faz, outros né? compromissos. Cancela a agenda, vamos embora. Eu imagino que o senhor também não seja... A gente cancela o barranco também. Ah, bom. Não, isso não dá para cancelar. O governador tem vários fios aí. Só para explicar para o pessoal que não sabe, o verdade. Barranco é a churrascaria tradicional exatamente. aqui em Porto Alegre. E que a Clássico. gente vai ter que comer, infelizmente, hoje. Maravilhosa. O governador, tem muitos fios nessa sua resposta que eu gostaria de puxar. Eu percebi que tem a questão do ICMS está aí no subtexto do que o senhor acabou de dizer, mas eu vou pelo PSDB. A gente está vivendo lá em São Paulo um momento muito impressionante, que é pela primeira vez, acho que desde a redemocratização, a Câmara Municipal não tem mais um tucano para chamar de seu. Ou desde que a nossa geração aqui se entende por gente. É isso. E a gente também, né? A gente estava falando antes do senhor chegar que é exatamente isso que o senhor disse. O PT e o PSDB polarizaram durante muito tempo, revezaram, inclusive, a sua permanência no poder. Hoje o país só tem 3 governadores tucanos. O partido resiste a mais uma eleição? Bom, vamos lá. Só ter 3 significa, se for para medir o tamanho de um partido pelo número de governos, é um dos maiores do Brasil. 10%, porque os que têm mais têm 4 dos estados. Né? E nós temos 3. Então nós estamos entre os maiores partidos em número de governos. Mas, de fato, a bancada federal diminuiu muito. Em São Paulo, o tamanho diminuiu muito. Tal. Isso. Mas não dá para medir só por um tamanho de ocupação de cargos e funções. Aliás, se for essa a medida, então é melhor ser centrão, né? Adere aqui, adere ali e tal, consegue, filia a gente e numericamente vai estar bem atendido, bem representado. Talvez tenha sido justamente o que o PSDB, num determinado período, quando ele perdeu o protagonismo no debate político, nessa polarização nacional, tenha justamente errado. O próprio Bolsonaro em São Paulo, né? Quer dizer, para ganhar a eleição, faz uma associação, não é simplesmente defendeu, votou, declarou o voto. Eu fiz uma declaração de voto no Bolsonaro naquela eleição de 2018, porque do outro lado estava a representação de um modelo que naquele contexto, naquela circunstância, tinha levado o país a quebrar, né? E a Lava Jato e tudo, um contexto muito ruim. De alguma forma, o Bolsonaro, naquele momento, paravam razões suficientes para haver dúvidas sobre ele. Mas, do outro lado, havia uma certeza de um modelo ruim. De alguma forma, se deu o benefício da dúvida. Talvez de forma errada, mas era uma dúvida. Era uma dúvida, assim, tem tudo para questionar que, a partir de tudo que ele tenha declarado, né, o que ele possa ser. Mas talvez o peso da cadeira e da caneta traga para uma razoabilidade, algum nível de sensatez. Do outro lado, eu tenho certeza que é um modelo errado que gerou problemas para o país. Então, enfim, aquele contexto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz uma declaração de voto, com muitas críticas, porque eu digo, eu não posso perder, eu não posso tentar ganhar a eleição e perder a alma. Eu preciso explicar as diferenças que eu tenho com esse modelo que eu estou declarando o senhor não quis fazer o diabo para ganhar a eleição, né? Exatamente. Fizeram em outros momentos. Então, não façam campanha conjunta. O meu adversário aqui no Rio Grande do Sul, naquela eleição de 2018, fez o equivalente ao Bolsonaro, também fez aqui naquela eleição. Eu me recusei a fazer. Então, o que eu quero dizer aqui, trazendo para o PSDB, é ele em alguma maneira, ele cedeu ao que o vento estava soprando para um lado ou para o outro, né? Na eleição de 2014, talvez, não, 14 foi a do Oeste, então foi antes, uma com o Alckmin em 2006, aquela história do Alckmin colocar o jaleco com todas as marcas das empresas para assumir que não ia privatizar.
pouca defesa do governo Fernando Henrique, né, um certo acanhamento em defender o que tinha sido feito em termos de privatizações, porque não era. E eu acho que o ponto objetivo é exatamente esse. Então, tem um espírito mais à esquerda, menos privatização, então vamos defender menos privatização. Não, agora o espírito é mais para lá, então vamos falar mais disso. E não dá para ser isso. O PSDB tem que ser aquilo que ele se propõe a ser. Então, nossa visão de país é esse. Tal. Pode ser para não ganhar a eleição, pode ser que a gente não ganhe a eleição, pode ser que a gente perca vereadores e deputados, pode ser que a gente perca, mas a gente tem que ser o que o partido se propõe a ser. Manter a Porque posição. se for simplesmente, não, agora então, para poder manter os vereadores, vamos então aderir e apoiar determinada candidatura na prefeitura, que a gente mantém cadeiras. Perde-se a identidade. Perde a identidade do E partido. vira empresa, né, um pouco. Então também. tem A gente uma vários. frase que diz, às vezes para que o novo possa nascer é preciso que o velho morra, né? De certa forma é isso. Então, se a gente quer tentar fazer emergir um PSDB renovado, talvez a gente tenha que deixar algumas coisas partirem. Posso só aproveitar que ele mencionou Fernando Henrique? Pode. Queria perguntar ao senhor o quanto o senhor sentiu ali no momento em que a gente sabe, o senhor cansou de postar diversas fotos ali ao lado do ex-presidente Fernando Henrique, se aconselhando diversas vezes com ele. Se lhe doeu de alguma forma mais o apoio do Fernando Henrique à Dória do que ao senhor num determinado momento ali ou não? Foi um determinado contexto, uma determinada circunstância. Eu não sei o quanto ali que aquele apoio foi apoio efetivamente. Enfim, acho que é um episódio passado, absolutamente superado. Eu fiquei muito feliz com a votação que eu obtive e com o apoio intenso que eu tive. Enfrentamos o governador de São Paulo, com todo o poder que tem, o Estado que tem, o poder econômico que tem, o tamanho e a estrutura partidária que o PSDB tinha lá, e com todos os instrumentos que tinha para enfrentar aquelas eleições, aquelas prévias, e fizemos 45% dos votos, né? Então, acho que foi uma luta bem lutada. Bem lutada. Mas sem mágoas. Nada, não. É do jogo. Diz um amigo meu na política que não vou revelar nome para não, sei lá, se eu autorizaria dar autoria, mas ele diz o seguinte, como é que é? Eu não passo o recibo, mas tomo nota. Diz ele, mas eu prefiro uma outra frase que diz que guardar mágoa ou rancor é como tomar um veneno e esperar que o outro morra, na verdade. Né? Só faz mal para você, que fica com a mágoa, na verdade, no seu coração. Então, só um determinado contexto. Ali foi jogado um jogo muito pesado, porque era um jogo da vida de muita gente que estava ali. Sim. Não apenas do Dória, que era o candidato, né? Também de outras pessoas que precisavam que a roda se movimentasse para poder ter chance no xadrez eleitoral. Fizeram o jogo da sua vida, da sua carreira política. Eu fiz a minha parte, eu estou feliz por ter feito. Joia. Governador, eu brinquei no início do programa que o governo está passando por um momento... perder as prévias me permitiu o privilégio de ser o primeiro governor reeleito da história do Rio Grande do Sul. Então, vamos falar disso coisas, também. Às vezes, dão certo até quando dão errado. Opa, é o nosso lema, é o nosso sempre. lema. Isso aqui existe por causa disso, inclusive. Eu brinquei com o senhor no início do programa que o governo está passando por algumas crises e fiz a pergunta do doce de Pelotas, agora eu vou falar da crise mesmo. Agora vamos falar de doce e aí vai puxar a crise. E agora o amargo, entendeu? É isso, é a estratégia. A região sul do estado está passando por um momento complicado com a questão da energia elétrica. A gente estava ouvindo a Gaúcha hoje de manhã, hoje dia 8 de abril, essa entrevista está sendo gravada, porque ela só vai ao ar depois. Jaguarão, por exemplo, está 19 dias sem energia elétrica. A oposição tem usado muito isso para bater no senhor por conta da privatização da CEE. O senhor se arrepende da privatização? Não me arrependo porque se não fosse feita a privatização, mesmo assim nós estaríamos com uma empresa privada hoje aqui. Porque a CE pública estava sofrendo um processo de cassação da concessão por não cumprir os parâmetros. Agora é importante dizer, isso não significa que eu esteja feliz com a situação, pelo contrário, é inaceitável. A empresa precisa, né, dar respostas, em primeiro lugar, resolver o problema, mas sendo difícil resolver o problema, tem que ter uma capacidade de relacionamento melhor com os clientes que não está tendo nesse momento. Então,
a Equatorial, que adquiriu a empresa, está deixando muito a desejar. Precisa dar respostas mais efetivas. Mas a culpa disso não é da privatização, é isso que é mais complexo. É muito mais fácil para quem bate no assunto, como eu disse, né? Tratar de forma superficial, absurdo, privatizou, olha aí como é que está. Então, para explicar, a gente tem que trazer em primeiro lugar. Não faltam episódios da CE pública com situações semelhantes, de mais de 2 semanas as pessoas sem energia elétrica, sem serem atendidas, sem resolver o problema delas com a CE pública. A CE pública não estava sendo capaz, como a empresa estava quebrada, ela não estava nem pagando para o Estado o ICMS que recolhia dos consumidores. Então, na conta de energia, as pessoas pagam a conta de energia lá, a conta de R$200. Naquele período, lá atrás, era 30% o ICMS, né? Que hoje é 17%. Então, as pessoas pagavam R$60 ali, a companhia se apropriava daquele imposto, não pagava para o Estado, o que configura até uma apropriação indébita, mas se apropriava porque a companhia estava quebrada. Então, ela não conseguia passar para o Estado, usava dentro da estrutura para pagar suas contas, no rombo que tinha, e não investia e tal. Então, de alguma forma, a CE já não atendia bem, já era a pior companhia como pública no ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com os parâmetros chamado DEC e FEC, que é a frequência de interrupções e a duração dessas interrupções, já era a pior companhia como uma companhia pública, por isso que estava aberto um processo de cassação da concessão, que é uma concessão federal, é importante lembrar, não é do Estado, e ainda tirava dinheiro da saúde, da educação, que é importante lembrar, ela estava deixando por ano de repassar ao Estado quase R$1 bilhão em impostos. R$1 bilhão em impostos significa 25% disso para a educação, R$250 milhões da educação, 12% obrigatoriamente na saúde, então R$120 milhões na saúde por ano. Então a companhia não entregava para a sociedade e estava tirando dinheiro de hospital, estava tirando dinheiro de escola, estava tirando dinheiro da sociedade gaúcha sem repassar esses recursos para o Estado. E o Estado vivenciava uma crise que ele não estava conseguindo nem pagar o salário dos servidores e tudo mais. Então, a privatização era o único caminho para que o Estado pudesse evitar o pior. Aliás, foi por poucos dias que não aconteceu o pior. O que é o pior? Ser cassada a concessão antes do Estado privatizar. E aí o Estado seria dono de uma empresa de distribuição de energia que não distribui energia, porque teria sido cassada a concessão. E aí o que aconteceria nesse episódio, nessa situação? O Estado ficaria com todo o passivo da companhia. Todo o passivo trabalhista, né, previdenciário, enfim, seria tudo assumido pelo Estado. E o Estado teria que tirar dinheiro da onde para isso? Dos impostos da população que servem para investir nas diversas áreas, da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança e tudo mais. O prejuízo agora é privado. Claro, ele tem um prejuízo para a população, nós reclamamos. Agora tem um instrumento que o Estado pode, inclusive, defender. Se não está prestando serviço, caça a concessão. Eu não podia defender isso antes. Como é que eu vou defender caça a concessão da companhia pública que não está prestando o serviço? E não estava. Entendi. E aí deixa no colo, não é meu, do governo, no colo da população gaúcha que teria que usar os impostos da população para pagar os passivos deixados pela companhia. Agora a gente pode defender. A companhia não está atendendo a população, então abra-se o processo de responsabilização. Se ela continuar não respondendo, caça a concessão, chama outra companhia. Sim. Não é mais um problema que atinja as contas do Estado. E por conta da privatização da CE, a gente conversou com vários gaúchos também que temem que aconteça a mesma coisa com a privatização da Corsã. Como que o senhor responde a isso? Da mesma maneira? Tenho absoluta segurança de que não acontecerá, né? Muita confiança nisso. Porque é outro nível já, a empresa, desde que fez a privatização, no próprio episódio da interrupção da energia elétrica. A interrupção de energia elétrica, é importante lembrar, interrompe a energia também nas estações de tratamento da água e de bombeamento, enfim. E a companhia privada agora, o que fez? Rapidamente contratou geradores, colocou os geradores nessas estações e em 24 horas já tinha restabelecido o abastecimento no episódio que a gente teve mais crítico no início do ano. Ela tem uma capacidade também de fazer investimentos agora para poder atender o que se deseja do nível de universalização de coleta de esgotos. E é importante mencionar,
o marco regulatório do saneamento, poxa, a gente estava falando agora há pouco de doces e filmes, né? Agora tem que explicar o... Esse é o Rivotalks. Vamos lá. O marco, e fazer isso sem ser enfadonho, porque senão todo mundo desliga e vai para outro negócio. Não, fica aqui que a gente vai falar. Mas o senhor queria ser jornalista, o senhor fala bem, então pode continuar que todo mundo atento. Mas vamos lá, né? O Rio Grande do Sul é a quarta economia do Brasil, a sexta população e a quarta economia do Brasil. Um estado que tem uma qualidade de vida, um índice de desenvolvimento humano superior à média do país, enfim, tudo mais, com vários problemas, várias dificuldades. Nós temos problemas, muitos também. Mas eu tenho certeza que as pessoas não esperam, por exemplo, que eu diga a elas que a gente, uma realidade do Rio Grande do Sul, tem 20% de esgoto coletado e tratado no Rio Grande do Sul, apenas. Tem cidades inteiras, como Erechim, uma cidade rica, na região norte do estado, que é 0% de tratamento de esgotos. E vários outros municípios importantes numa mesma condição. A companhia pública funcionou por 60 anos como companhia pública, a Corsan, e chegou nesse nível de 20% de esgoto tratado. Não dá para aceitar isso. Então, e o Brasil tem uma realidade no esgoto que é inadmissível. Tanto é que o Congresso vota, o marco regulatório estabelece. Até 2033 tem que ter universalização de esgoto coletado e tratado nesse país. Mais de 90%. Bom, o que você faz? Traz isso e identifica. Até 2033, agora 9 anos, na verdade, né? Ano passado, quando a gente consolidou a privatização, 10 anos para chegar à data, isso significa que tem que sair, pelo plano de obras que a companhia tem para poder atingir isso, tem que sair de um investimento de em torno de 500 milhões por ano para um investimento de 1,5 bilhão por ano. Quem é que paga isso? Quem é que faz isso? Como é que vai fazer? Não é só sobre o investimento ser de 500 milhões para 1,5 bilhão. Porque se você vai fazer coleta e tratamento de esgotos numa cidade, você não pode pegar e licitar a coleta e o tratamento de esgotos. Você licita a rede coletora lá do bairro, é uma licitação. A rede coletora do outro bairro é outra licitação, porque o Tribunal de Contas não vai aceitar que você faça uma licitação sobre tudo. Você tem que fazer a licitação desmembrando para não ser uma situação de direcionamento, né, para apenas grandes empresas. Você tem que fragmentar essa licitação ali. Você faz uma outra licitação para o coletor geral, que vai reunir essas redes coletoras. Você faz uma outra licitação para as estações de tratamento de esgotos. Cada uma das estações você vai licitar individualmente. Um processo muito célere, né? Pois então, aí você imagina o seguinte, são 317 municípios atendidos pela Corsan. Isso significa, potencialmente, falarmos aí de 2.000 processos licitatórios a serem feitos. Não são poucos os casos em que você tem, em determinadas cidades, onde se tentou fazer, eu vivenciei isso quando fui prefeito de Pelotas, a estação de tratamento de esgotos ficou pronta porque conseguimos uma boa empresa que fez. Mas a rede coletora foi judicializada entre duas empresas e tal, disputa e tudo mais. Então está lá a estação pronta, mas não trata esgoto nenhum, porque o esgoto não chega lá porque deu problema na outra licitação. Então, como você tem milhares de processos licitatórios a serem feitos, você tem uma chance gigantesca de haver muita frustração, porque ou vai entrar uma empresa que mergulhou o preço para ganhar e depois vai ficar brigando por aditivos e aí para na procuradoria, a procuradoria não autoriza fazer o aditivo, a obra para, aí a obra começa a ficar mais cara, porque depois tem que remobilizar, enfim, aí cancela o contrato, tem que fazer uma nova licitação, só que uma nova licitação... Como é que o brasileiro não tem noção como é que funciona a política no país. Então, o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, eu posso substituir isso tudo por uma licitação, que é um leilão, na verdade, onde eu vendo a companhia. E quando eu vendo a companhia, eu não vendo para essa empresa, para quem comprou, apenas os ativos que a companhia tem. Eu vendo as obrigações que ela tem também. Quem comprou, comprou um conjunto de obrigações. Até 2033 tem que estar entregando 90% de esgoto coletado e tratado. Vai dar? Eu tenho a confiança que sim. Aí, isso não significa o Estado se ausentar, porque agora tem uma companhia privada, mas não é assim, ó, vamos lá, vamos ver em 2033 se ela atingiu ou não atingiu. Tem um acompanhamento, porque ela tem um conjunto de obrigações a cada ano para ela atingir aquilo lá, e aí o Estado, com a sua agência de regulação, mordendo o calcanhar, como eu digo, lá da empresa, para ela se movimentar e atender. Se ela não atender, vai ter multa, punição, né, sanções a essa empresa, até, eventualmente, ela perder a concessão. Então, é um caminho que nós entendemos com muito maior chance de êxito. É infalível? Não é, nada é infalível. A companhia pública, em 60 anos, fez 20%. Né? Então, não dá para dizer, não, vamos
Eu me lembro que eu vi uma fala do presidente Lula que dizia: temos que dar um voto de confiança para as companhias públicas. Eu digo, esse voto de confiança foi dado por 60 anos, entendeu? Sim. E não chegou lá. Então, vamos dar um voto de confiança para quê? Para frustrar novamente? A gente tem que procurar caminhos diferentes. É infalível? Quer dizer que só vai ser coisa boa? Maravilha. Agora não. O Estado tem que fazer o seu papel. E o seu papel é através da regulação. Só que o Estado sai do papel de ficar gerenciando licitação e gerenciando recursos humanos, aí contrata, aí ganha um governo mais afinado com o sindicato do servidor da companhia, vai lá, dá reajuste, contrata gente, aí o próximo governo não consegue demitir, nem dá para desfazer esse reajuste, aí o que era para estar financiando obra, está financiando, na verdade, salário dentro da companhia, não que não tenha que valorizar o servidor, mas não dá para ser tudo drenado para o custo dos recursos humanos. E aí a companhia não cumpre o seu papel e só vê, na verdade, aumentar a dificuldade de atingir os objetivos traçados. Então, tem receio de que vai ser uma coerção, o que aconteceu com a CE? Eu acho que tem muitos motivos para acreditar que não, mas não significa que o Estado não tenha que estar cumprindo o seu papel. Agora, uma coisa é certa, quando era pública, não estava atendendo, não estava entregando, né? E a realidade que a gente enfrentava era essa. Falta d'água no litoral na hora do que a população vai toda para lá, no veraneio. Veraneio a gente fala aqui, você não fala veraneio, né? Verão, né? Na época do verão. Na época do verão. Na época que esquenta. Aqui a gente fala, onde é que tu veraneia? No litoral norte do estado, que tem um monte de projetos de condomínios, de desenvolvimento imobiliário forte no litoral do estado. Aquelas coisas que eu te falei, que os condomínios ficam perto da estrada. É uma característica. É uma característica nossa aqui. Mas, enfim, uma demanda gigantesca de construção civil que estava parando e sendo engargalada porque o Ministério Público acionou para dizer, olha, não dá mais para aprovar nada porque não tem estação de tratamento, de esgotos para atender o impacto que tem isso. Então, para a aprovação de tudo. Aí você interrompe projetos e a companhia não conseguia dar resposta como pública para isso, porque até construiu uma estação, só que aí quando foi definir o emissário, que é para onde vai ser colocado, deu problema no projeto, o projeto não saiu, aí fica um gargalo, a companhia privada já conseguiu endereçar a solução e já liberaram as licenças e alvarás para novas construções. Governador, o senhor começou em 2004. Sua carreira 20 política. 20 anos de vida pública. 20 anos de vida pública. 2004, não tinha nem 20 anos de idade. Não, 19. O senhor tem 19 aninhos. Assumiu ali porque uma pessoa saiu num momento muito curioso, mas uma pessoa saiu, deixou o cargo, o senhor assumiu, e aí lá foi vereador 1, vereador 2, prefeito de Pelotas, o senhor sai, vai estudar em Colômbia, tentar entender mais de gestão para chegar a governador. Sei que o senhor não está falando em presidência, mas é óbvio que a gente vai levantar essa lebre aqui. O senhor é muito jovem, é 39 anos. Já fui mais jovem. Eu digo que há 6 anos, antes de assumir o governo, eu era 20 anos mais jovem. É inacreditável. Mas assim, exatamente, há 6 anos o senhor era 20 anos mais jovem. Mas é uma disposição, e tudo muito bem sucedido, felizmente. O senhor saiu de Pelotas com 87% de aprovação de governo, que é uma coisa impressionante como prefeito ali. Não, eu digo que pesquisa pode ter muita para dizer o que você quiser que ela diga, né? Sim. Alguns fazem isso. É possível torturar os números. Mas eu tive 90% dos votos para governador em Pelotas. Exatamente. O que, de alguma forma, mostra... O que bate bastante ali com a pesquisa, né? É uma chancela. É uma chancela diante dos resultados. Cansa, não cansa? Claro que sim. Somos seres humanos. Exatamente. Com 39 anos, o senhor já tem percorrido esse caminho todo, muito bem sucedido em diversos momentos, mais do que mal sucedido, acredito eu, tanto que o senhor está aqui para o eu concorri mandato. A primeira de vereador, não me elegi. Fiquei de suplente, assumi como você disse. E depois concorri a deputado estadual em 2010 e não me elegi também. Foram as duas eleições frustradas. Sim, mas seguiu muito bem no caminho do executivo como estava seguindo ali, né? Tirando a parte de vereador, aí foi prefeito, agora governador 2 vezes. Por isso que eu tenho que levantar essa lebre sobre a presidência da República aqui. 39 anos, já viu muita coisa acontecer. Cansa. É difícil? O senhor acabou de dar um exemplo clássico aqui. O que mantém a chama acesa? Eu digo para as pessoas que elas acham que a gente está sempre aqui, né? O governador está sempre bolando alguma coisa nova, vamos fazer aquela obra, vamos fazer tal programa, cria tal coisa, e na verdade, talvez 90% do tempo,
seja segurando o pino na granada, na verdade. Remendando. Né? E tem gente lá querendo puxar, na verdade. Você tem que estar, né? Então, os precatórios que não foram pagos ao longo dos governos, agora o Tribunal de Justiça está empurrando que quer um cronograma mais forte de pagamento. Não, tudo bem, vamos lá, vamos acertar, mas não dá para ser agora. Como é que a gente negocia, como é que a gente ajusta a dívida com a União, vai cair a liminar, entra a liminar, assina o regime, tudo mais. Vai ter pressão do servidor porque quer reajuste com toda a legitimidade, mas como é que a gente viabiliza a receita, né? Então, realmente, é cansativo. Eu sou um ser humano, eu sempre digo isso. Não esperem de mim um candidato a salvador da pátria, nem a Messias. Não sou. E acho errado quem se comporte dessa forma na política. E é claro que cansa, e é claro que eu tenho os meus momentos de frustração, e é claro que às vezes a gente ouve tanta coisa injusta que não merece, que pelo menos eu acredito que não mereço ouvir. Como eu disse, as pessoas podem discordar de mim, podem divergir, podem atacar as minhas ideias, mas os ataques pessoais acho muito desleais e desonestos na política. Eu não ataco pessoalmente as pessoas. Assim, acho que é um problema da política, tem que atacar os problemas, não atacar as pessoas. Eu posso atacar suas ideias, inclusive, mas não preciso atacar você, né? E isso machuca, claro que machuca. A gente vai criando uma casca, uma couraça ao longo desses 20 anos, vai. Mas um desafio da vida pública é justamente como é que você consegue criar essa carcaça para ser resistente sem perder a sensibilidade. Porque se você perder a sensibilidade por conta dessa carcaça, né, que eu chamo dessa proteção, essa esse armadura, escudo, desse escudo, que é importante, se você perder a sensibilidade também perde o sentido, porque você tem que se manter sensível à dor do outro. Né? Sim. Você tem que saber se colocar no lugar do outro, ter compaixão, sofrer junto os problemas, mas ao mesmo tempo você também não pode ficar vulnerável para, né, não aguentar. E agora eu estou tentando achar a chama para conseguir. Eu não estou entendendo onde é que... Eu vou dizer isso traduzindo da seguinte forma. Tem muito carinho que a gente recebe das pessoas também. A gente fala... Vou pegar duas passagens. Primeiro, eu era prefeito em Pelotas, e aí tem o Carnaval de Pelotas. Tem uma influência, né, bastante grande assim, de cultura afro, né, população negra importante em Pelotas. Tem uma manifestação importante, popular, de Carnaval. E estou lá acompanhando as festividades do Carnaval, tudo mais, como prefeito, e passa alguém me xingando. E o meu irmão, que estava junto, passional, assim, já fica enlouquecido e tal. Igual o seu marasco, pai, né? É uma característica marasquense. Meu irmão fica já inflamado, assim, e ele mesmo depois, assim, se desinflama e diz, é impressionante como é que a gente é, né? Passaram 100 pessoas cumprimentando, abraçando, beijando, querendo tirar foto, tudo mais e tal. Passou um xingando, a gente já fica, não dá mesmo com essa gente, que horror e tal. Então essa é uma primeira coisa. E a outra é justamente nesses debates mais intensos que a gente tem agora, questão do ICMS e tudo mais, um colaborador meu diz assim, né, um dos assessores diz, não dá mesmo, é difícil, tem que quebrar mesmo, o pessoal não entende, não aprende mesmo no Rio Grande do Sul, eu digo, fulano, lembra sempre que não é para o presidente da federação, da entidade empresarial, sei lá o que for que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando para o seu João e para a dona Maria, que lá no meio do bairro nem sabem o que está acontecendo, mas quer só ter um pouco mais de segurança, quer ter a escola funcionando, quer, quando vai num hospital funcionar. É para eles que a gente está trabalhando. A gente não está trabalhando para esses aqui que estão gritando, entendeu? Para a tia Dete lá do colégio, né? A tia Dete lá, exatamente, da minha escola. Então, a gente está trabalhando para essas pessoas. Então, é claro que é desgastante, é difícil. Em algum momento, eu me pego até né, como ser humano, dá aqueles, quer saber, chega, entendeu? Já fiz a minha parte, vou embora, cuidar um pouco da minha vida, porque a vida pública significa abrir mão do convívio familiar, queria estar mais curtindo com meus irmãos, meus primos, as viagens que fazem. Não à toa precisa morar onde trabalha, né? Pois é. Mas assim, passa muito rapidamente esse sentimento, porque imediatamente eu me conecto assim, também, mas se eu sair, abrir espaço para outros que não estão com a mesma vibe, com o mesmo sentimento de contribuição. E eu acho que eu tenho que insistir. Até onde as pessoas quiserem que eu esteja aqui, eu estarei, na política, eu digo. Né? E um exemplo que eu sempre invoco nesse momento é o atendimento às pessoas com autismo. É uma causa que me tocou quando eu era vereador,
E aí um grupo de mães entra na Câmara, revoltadas, indignadas, aflitas, assim, né? Cobrando alguma resposta para onde elas pudessem dirigir seus filhos. E aquilo ali comecei a me informar mais, me aproximar e tal, e consegui ajudar a criar um centro de atendimento ao autista em Pelotas, que hoje agora a gente tem uma rede de atendimento aos autistas no Rio Grande do Sul, que ainda é incipiente, mas já é uma referência, num programa que a gente está investindo bastante. E o mais bacana é aquelas mães que eu encontrava sempre aflitas naquele tempo, hoje eu reencontro me contando com alegria sobre a evolução dos seus filhos, né? O Guilherme está agora mais comunicativo, está melhor, tal, carinhosas, né? O bottom está ali em cima da mesa do senhor. Então a causa do autismo é um exemplo, assim, né? Eu pego muito porque mostra justamente uma situação de uma aflição, de uma incompreensão daquelas mães sobre as dificuldades do poder público, mas e elas não têm nenhuma obrigação de ser compreensivas porque elas estão sofrendo com aquele. E a gente trabalha, consegue acertar um programa, faz funcionar e reencontra essas pessoas felizes. Então, é claro que a gente cansa, mas cada ação que tem uma resposta dessas injeta um ânimo, assim, não, vamos lá, vamos em frente, vamos mais um pouco. Achamos a chama. É isso. Encontramos. Governador, vamos falar agora da pedra do sapato da vez, que é a sua proposta de aumento do ICMS. Hoje a alíquota está em 17%, sua proposta é que ela suba para 19,5%. Os seus críticos dizem que isso contraria suas propostas de campanha, mas o senhor vem se defendendo, dizendo que se não fizesse reajuste, o Estado perde 4 bilhões de reais anuais, o que prejudica inclusive essas políticas públicas como essa do autismo que a gente estava falando que o senhor implementou. Eu acredito realmente que não haja mesmo outra maneira, porque nenhum político gosta de aumentar imposto. Não. Mas o que eu queria entender, como gaúcho também, é como que o Rio Grande do Sul entrou nesse buraco de quase 100 bilhões de reais em dívida e por que é tão difícil sair desse lugar? Acho que é importante sinalizar o seguinte, né? São Paulo tem uma alíquota de 18% de ICMS, o Rio Grande do Sul tem de 17%. Minas Gerais tem uma alíquota de 18% de ICMS e tem ainda lá a DIFAL, que é uma cobrança de uma diferença de alíquota quando compra fora do estado, que aqui não tem mais, que a gente já cancelou. Encerrou. As alíquotas internas aqui são 12%. Para quem trabalha no comércio, vai comprar do seu fornecedor, paga 12%, não paga 17% ou nem 18%. Em Minas Gerais paga 18% de alíquota interna. E em Minas e São Paulo tem 4% de IPVA, que aqui tem 3% de IPVA. E ainda tem isenção para veículos com mais de 20 anos, que em Minas não tem, por exemplo. Cobra de todo mundo 4% e acabou. Estou trazendo esses elementos aqui só para comparar com dois estados importantes da federação e que as pessoas não sabem disso. Eu sou criticado aqui por pessoas de partidos políticos que estão nesses governos, por exemplo, de Minas e de São Paulo, e fazem críticas duríssimas como se aqui já fosse um imposto alto e que fosse ficar mais alto. Não, não é. Aqui o imposto é mais baixo e a gente tem mais conta para pagar do que esses estados, inclusive, porque a dívida com a União, quando eu assumi o governo, tinha uma liminar suspendendo a cobrança. Nós tivemos que fazer o acordo do regime de recuperação fiscal, porque nem Bolsonaro, nem Dilma, nem Temer, nem Lula, ninguém ofereceu perdão da dívida. O máximo que trouxeram para a mesa conosco foi o regime de recuperação fiscal, onde o Estado, tá bem, você está com problema, eu vou aceitar que você pague um pouquinho a menos agora, mas você vai ter que ir a cada ano aumentando a sua parcela até integralizar e pagar o valor cheio. E a gente assinou isso porque era melhor do que perder a liminar e voltar a pagar as parcelas cheias da dívida. Isso significou, então, eu não estava pagando nada quando eu entrei no governo, porque tinha uma liminar. No ano passado a gente já teve que pagar 2 bilhões, esse ano são quase 3 bilhões. E nos próximos anos o Estado vai chegar a 10 bilhões de reais de pagamento anual da dívida. O Estado tem outras demandas também. Hoje o Estado ainda computa gasto com inativos, com aposentados, historicamente, não foi meu governo que estabeleceu isso, na educação como gasto em educação. Não pode mais, tem que gastar 25% da educação sem computar os inativos. Se eu tiro os inativos, cai a despesa de 28%, que o Estado teve no ano passado, 28%, para 18%. Para chegar em 25%, eu tenho que botar mais 3 bilhões e meio de gasto na educação, altamente meritório. Mas de onde que sai o dinheiro?
E o nosso governo fez tudo o que pôde do lado da despesa. Podem falar o que quiserem de mim, mas dizer que esse governo não cortou gastos, não podem. Porque esse governo privatizou, esse governo fez a reforma da Previdência mais profunda entre os estados brasileiros, dura, amarga, difícil, né? A professora aposentada passou a pagar Previdência. Ela não pagava, ela passou a pagar, porque tinha uma faixa de isenção de R$6.000, o teto do INSS, sobre o qual não incidia a contribuição, e a gente reduziu para um salário mínimo isso. Então, a professora que ganha R$4.000, R$5.000, aposentada, ela não pagava, passou a pagar sobre o que excede um salário mínimo. Nós aumentamos os percentuais da contribuição previdenciária e fomos o único estado brasileiro que fez reforma da Previdência para os militares igual à dos civis. Porque como o governo federal, o governo Bolsonaro fez uma reforma para os militares mais branda que a dos civis, colocando uma alíquota de 10,5%, quando para civis vai até 22% de contribuição previdenciária. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul, com a compreensão dos nossos militares, quero deixar muito claro, não houve nenhuma insurgência, claro, sindicatos e associações sim, mas dos servidores continuaram cumprindo a sua missão de dar segurança para a população, inclusive no Ceará fizeram motim, né? Com redução da criminalidade forte aqui no estado nos últimos anos. Então, sou muito grato aos nossos servidores pela compreensão das medidas duras que nós fizemos. Nós fizemos a mesma contribuição para os militares que é exigida dos civis, até 22%. Ou seja, nós fizemos muita redução de despesa, reduzimos vantagens temporais, acabamos com vantagens temporais, como anuênios, triênios, quinquênios na administração pública. Tudo que pode ser feito do lado da despesa nós fizemos, só que não é o suficiente. Por quê? Porque tem novas despesas entrando, aliás, eu chamo de novas velhas contas, não são contas que o meu governo fez, são contas antigas, que o Estado não estava honrando, mas que chegou a hora do Estado começar a honrar. Dívida com a União. O mínimo da educação, quitar os precatórios até 2029, tudo isso vai exigir um esforço financeiro adicional. E aí não é diferente no condomínio. Quem mora em condomínio que nos assiste, se o síndico, com aprovação na Assembleia Legislativa, na Assembleia de Condôminos, contratou vários porteiros, dando direitos vários para eles, resolveu se endividar para comprar, para botar uma piscina, seja lá o que for, no passado, lá não adianta dizer, demite, tira o síndico, troca a Assembleia de Condôminos. Vai ter conta para pagar. A despesa é do condomínio. Vai ter chamada extra para os condôminos. Não adianta. Não é o síndico que sair, a Assembleia, a sociedade gaúcha, alguma parcela dela, né, alguns líderes empresariais e tudo mais, diz, não, mas assim não dá, essa conta não dá. Essa conta é de todos nós, não é do governo, do governador. Não sou eu que pago a conta do precatório que deixaram de pagar, não é do meu bolso. Não sou eu que pago a dívida com a União. O dinheiro que o governo precisa arrecadar através do imposto não é para ficar num cofre aqui no palácio guardado porque o governo quer mais dinheiro, é para devolver para a sociedade, seja na forma de pagamento dos compromissos, que tem que ser honrados, seja na forma de investimentos e prestação de serviços. Se não tiver o recurso, não é a dívida que vai deixar de ser paga, é o investimento que vai deixar de acontecer. Vai deixar de ter reposição de efetivo na segurança, vai deixar de ter reajustes e revisões salariais, vai deixar de ter investimento nas estradas. E o Estado não vai ficar mais competitivo porque ele vai dizer, olha, a estrada está ruim, a segurança piorou, a educação não está formando os nossos jovens, mas a alíquota aqui é mais baixa aqui, não sei que lugar. Quem é que vai para esse lugar? E, né, esse é o ponto. Então, eu não defendo imposto mais alto. Eu reduzi impostos no Rio Grande do Sul. Eu peguei uma alíquota de 30% em energia, combustível e comunicação. Era 17% agora. Tinha de FAO, não tem mais. A alíquota interna era 18%, baixou para 12%. A alíquota básica voltou para 17%, como era no passado. Nós fizemos uma série de reduções. Só que ficou insustentável, especialmente à luz do que o governo federal, nas leis complementares 192 e 194, lá no final do governo Bolsonaro, com alta dose de populismo para as vésperas da eleição e tentar no final, criar... né, eles olharam lá o seguinte, em primeiro lugar precisavam reduzir a qualquer custo combustível às vésperas da eleição. Em segundo lugar, olharam, em 2021 os estados ganharam recurso, a economia bombou e eles ganharam recurso, então agora pode cortar deles. E aí mexe numa coisa estruturante que desestrutura as contas dos estados. E como é que você contorna isso depois? Então, é importante lembrar, uma conta de energia elétrica de uma pessoa que paga R$200 de energia elétrica, por exemplo, quando eu entrei no governo, eu pagava 30% de ICMS. Eu estava pagando R$60 essa pessoa de ICMS. Hoje ela paga 17, ela paga R$34.
O Estado levou para a Assembleia uma discussão sobre levar isso para 19,5. Ela não vai voltar a pagar R$60, ela vai sair de 34 para R$40. É isso que a gente está falando, na verdade. É ruim, é amargo, é ruim. Mas tem uma coisa pior do que uma carga tributária um pouquinho mais alta. É um governo sem dinheiro. Se o governo ficar sem capacidade fiscal, é sempre o povo que vai pagar a conta. Claro. E nesse caso, o povo que mais precisa. O que precisa da saúde, o que precisa da educação, o que precisa da segurança pública. Para quem mora no condomínio fechado, anda num carro blindado, tem filho em escola privada ou tem plano de saúde, talvez não sinta tanto o problema. Mas a maior parte da população não tem isso. E eu não posso deixar o governo se fragilizar para essas pessoas. Ah, mas tem que cortar a despesa e tudo mais. Onde cortar as despesas, para além do que o governo já fez? O senhor está de portas abertas para ouvir. Ah, sem dúvida. Tenho falado muito com as entidades, tudo mais. Eu entendo, assim, eu entendo. É antipático, é amargo, é difícil. Mas vai ser pior, as pessoas não percebem isso, talvez, né? Ou se neguem, alguns apostam no quanto pior, melhor. Aí tem a questão da política também, que é partidos políticos que em outros lugares fizeram realinhamento das suas alíquotas, porque não foi só o Rio Grande do Sul que está precisando discutir isso. Não. A maior parte dos estados, 20 estados brasileiros, fizeram revisão das suas alíquotas modais, né? Boa parte deles foi para 20%, 21% de alíquota modal de ICMS. Aqui a gente propôs ir a 19,5%. Ainda seria uma das mais baixas alíquotas do Brasil. Então, muitos partidos que fizeram em todos os seus governos do Brasil a mesma medida, aqui criticam duramente, ou seja, não é uma questão de princípio ou ideológica, é uma dificuldade de oferecer ao governo condições de funcionar melhor. Né? Governador, muitas pessoas podem estar se perguntando, mas por que o governador Eduardo Leite no Rivotalks como primeiro? A gente deu porque uma é o mais sondada. alcista, vamos de cima para baixo. Foi só essa explicação. A gente critério. começou lá de baixo para vir subindo. Não, justamente porque o senhor está na nossa faixa etária. Só não é o mais jovem, porque a gente precisa... 2 meses de diferença pro... Oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Mas para o... Do Piauí. Olha só, nem olhei, né? Eu era o mais jovem no mandato passado. Isso, então, mas é por 2 meses de diferença. 2 meses. Ele é maio, o senhor é março. É um fortíssimo candidato a vir numa próxima eleição à presidência. Fala sobre moderação e ousa dizer que ousado é ser moderado nesse momento. Eu digo que é muito mais fácil você aderir a um dos polos. Você vai ter uma torcida contra, mas vai ter uma torcida a favor. No meio, você apanha dos dois lados. Vai apanhar lindamente. Não, a gente recentemente postou um vídeo no nosso Instagram e no mesmo corte de 1 minuto e 30 segundos as pessoas nos chamaram de fascista e comunista. Então a gente pensou, qual é o governador que vai conversar melhor com essa linha? Passa mais ou menos por aí, né? Mas a gente precisa comentar certas coisas, como, por exemplo, a questão que a gente viu curiosa. O senhor tem esses pensamentos assim diferenciados, por exemplo, sobre o parlamentarismo no Brasil? É isso. O senhor é defensor do parlamentarismo, né? Eu Prefere sou. ser presidente ou primeiro-ministro do Brasil? Não, é que eu acho que o parlamentarismo ele tem menos espaço para instabilidades como no presidencialismo a gente está vivenciando. Agora, para ser parlamentarista, o Brasil tinha que mudar o sistema eleitoral. não é e tal. Senão a gente teria um primeiro-ministro a cada 15 dias. Exatamente, porque você tem um parlamento que o partido que tem mais deputados tem 18%, talvez 17%. Depois você tem outro com 12%, 14%, vários com 6%. Então Nós temos 35 partidos. Você tem que fazer uma coalizão gigantesca, fica altamente instável também. Então teria que mudar o sistema eleitoral, muitas coisas. Voto para mim tem que ser distrital misto, acho que melhora um processo chamado accountability, né? Assim, Sim. Porque o problema todo do sistema eleitoral é que você vota num sistema proporcional, o seu voto, aquela pessoa não foi eleita, mas aquele voto ajudou a eleger alguém. Sim. Só que o eleitor não faz essa correlação. Votei no fulano, ele não se elegeu, mas o ciclano do partido se elegeu, logo o ciclano é o meu representante. A pessoa não tem essa Ou o ciclano relação. da coligação, ainda tem isso. Da coligação, às vezes, completamente diferente. Exatamente. Agora, a coligação não pode, mas ainda pode federação. Mas o voto distrital significa o seguinte, olha, eu não votei no fulano,
Mas é ele que representa o meu distrito. Então, ele é o meu representante. Eu sei a qual gabinete me reportar, sei qual mandato eu devo acompanhar, sei para qual cadeira que eu estou votando e vou acompanhar aquele mandato. Então, eu entendo que o voto distrital é melhor nisso, misto, porque é melhor, ainda é importante ter espaço para votos de opinião, de defensores de causas, que o distrital acaba não atendendo, né? Então, assim, eu acho que o parlamentarismo ele é um sistema mais estável de governo. Mas a verdade é que não há espaço para ter parlamentarismo no Brasil no curtíssimo prazo, nem no curto, nem no médio, talvez, prazo. Mas eu acho que nem por isso vamos deixar de defender. Talvez eu faça mais 20 anos de jornada e não vejo isso acontecer, né? Poxa vida, Governador, 20 anos de jornada a mais, calma. Para a gente encerrar essa entrevista, então, porque o senhor, como governador do estado, evidentemente é uma pessoa muito ocupada, a gente tem um quadro aqui no Rivotalks, que é o Isso ou Aquilo. A gente vai te dar 2 opções e o senhor tem que escolher uma delas. Posso começar? Pode. Você faz a outra? Só barbadinha. Mas a gente aqui não gosta de fazer pegadinha. Como pelotense... Vou tomar uma água que eu fico pensando assim, cara. Como pelotense, tá? Falando de música gaúcha. Lupicínio Rodrigues ou Cleiton e Cledir? Poxa vida, entre dois, na verdade, de 3 gaúchos aqui, na verdade... Vamos de Cleiton e Cledir, então, porque eles estão aqui para me acompanhar depois. Espera. O Lupicínio não vai brigar comigo. É político, né? O homem é político. Uma gaúcha. Xuxa ou Gisele Bündchen? Mas para que isso, gente? É isso. O senhor não vai poder ser político aqui no Rivotalks. Pedimos desculpa. Puxa vida, Gisele Bündchen. Gosto muito da Xuxa, quero dizer. Tá. Eu brinco que a Xuxa me criou, de certa forma. Nos criou, claro. Nós, de manhã cedo, eu estava assistindo a Xuxa lá. A Gisele Bündchen está também no mundo, levando o Brasil. Então, ela adquiriu uma outra proporção, né? A última pergunta do nosso Isso ou Aquilo é festa da uva ou a festa da tainha? Puxa vida, aqui é só para me botar brigando no meio do estado esse negócio. Não. Eu prefiro falar sobre outros temas polêmicos. Volta para o ICMS. Vamos voltar a falar de ICMS. De Caxias do Sul, de Tramandaí. É a festa. Falando de festa. Olha só. Não, mas tá bem, mas eles não vão Continua. entender essa diferença entre uma coisa e a outra. Tá, uva ou peixe? Bom, dá para conciliar as duas coisas. Aqui, ó, o centro aí, ó. A gente ele come não um aguenta, peixe ele não na festa da tainha e já pega um suco de uva na festa da uva e tá tudo em casa. Tudo certo, Olha faz só. uma grande festa. Tá joia. Ele não consegue, ele não consegue. A gente entende. Então vai rápido, governador. Gato ou cachorro? Gato ou cachorro? Tá aí. Não tem. Lá vem. Vem cá, vem. Ó, essa é a Chica. Mas tomaram você consegue identificar quem é quem assim Claro, nessa aqui a rapidez? Boa, a Gaia. Calma, E esse é o Bento. calma, ninguém é de oposição. Calma. Pronto. Vamos. Vem cá. Vem cá. Boa noite. Chica. Mas elas são, eles, elas, todos. É, são, ele e elas. Ele e elas, Ele e exatamente. elas. Nossa, 3 mulheres para um macho, hein? Gaia. Tá. Boa, vem cá, Gaia. Vem. Vem cá. Aqui, ó, essas são Escritório as do filhotes. papai. As filhotes têm um rabinho. Que amor. E se decora pelo... Oi, bonita. Ai, oi. Aqui É pelo laço? É Como porque o pai e a mãe, né, o macho e a fêmea, vieram de um canil, aí o canil tinha cortado o rabinho já. Mas as filhotinhas a gente não cortou o rabinho. Ah, então, aí entendi. Como é que sabe quem Aí é a o Gaia e quem é a Moa? Aí o rabinho da Moa é mais levantadinho, da Gaia daqui, ó. Gaia, vem cá, vou te mostrar. Essa é a Moa. Essa é a Moa e a Gaia tem E o a rabinho mais Gaia? tortinho ali, ó. Tá Ah, entendi. E aquele ali é papai. vendo? E o Bento. É o Muito maiorzinho. tranquilo, né, Bento? Tu é o mais tranquilo de todos, né, cara? Diz Estão aí. tranquilos até, eu tô surpreendentemente Eu que eu falei que eu não era oposição, eles ficaram mais calmos. Exatamente. Governador, lhe agradecemos imensamente por ter nos recebido. Eu que agradeço, aqui. super prazer. Um prazer imenso. E desejamos um enorme sucesso na jornada. Sabemos Obrigado. que não é fácil. Nunca... E aguardamos, quem sabe, uma próxima conversa no Palácio do Alvorada. Vá aqui, né? Vá aqui. Nem que a gente bote umas cadeirinhas de plástico lá na frente, Na frente. e faça lá Na frente, faça lá. No cercadinho da Tá imprensa. bom. Muito obrigado, governador. Obrigado. Uma honra ter o senhor Obrigado, no nosso super prazer. Rivotalks. Super prazer mesmo, obrigado pela descontração. Espero que as pessoas não tenham
Mudar não é de canal, na verdade, mas de, como é que é? Não é canal também, né? YouTube. Também, né? canal, mas só não fechar o YouTube, Por favor. tá tudo Se certo. inscreve no canal, deixa tudo lá. Isso, ativa o sininho. Ativa o sininho. Tá Olha lá, ele gosta. Eu já ele tive gosta. canal de YouTube na campanha também, então eu sei, ativa o sininho, inscreve no canal. Isso, para receber Dá um as joinha, notificações. É isso aí mesmo. É isso. Deixa o curtir lá. E É isso vocês aí. já sabem, e fica nosso convite aqui mais uma vez. Rivo News. Sexta-feira, 12h30, Isso. nosso Rivo News. Se atualizem conosco. Muito obrigada. Muito bem.